Pessoal do oitavo ano, beleza? Tranquilo? Galera, nossa aulinha de hoje é uma aula introdutória ao capítulo 11 e 12, tá? O sistema edupositivo separa esse período brasileiro, o período do segundo reinado, em dois capítulos. O capítulo 11, como se fosse um período de auge desse reinado, e o capítulo 12, o período de crise desse reinado, certo? Mas assim, o tema é o mesmo ali nos dois capítulos. O mesmo tema, óbvio, segundo reinado, né? Aquele período que vai depois daquele complicadíssimo período regencial, tá certo? Então, já para lembrar, essa aula é uma aula de introdução, beleza? Introdução. Amanhã a aula será ao vivo, vamos já terminar este capítulo 11 e fazer os exercícios da apostila. Então aqui, nesta aula, eu vou apresentar para vocês os primeiros pontos importantes do segundo reinado. Ou seja, quando a gente pensa neste período da história brasileira, você deve lembrar imediatamente do quê? Então, a essa aula eu vou apresentar alguns desses pontos. Mas antes, você vai aí na apostila 29, para a gente recordar esse período regencial, certo? Esse período brasileiro governado por regentes, onde a elite toma conta do poder, por causa que o futuro imperador aí, ele não tinha uma idade ainda, atingível a governar o país. Então, olha lá. A respeito do período regencial, analise. Como comprova a denominação, o período foi marcado pelo governo de regentes? Sim, verdadeiro. Ora liberais moderados, ora liberais exaltados. Durante todo o período, governaram apenas 3 regentes que integraram a regência trina permanente. Você teve uma regência trina provisória, uma regência trina permanente e 2 regências una. Então, esse período aí, essa análise é errada, Esse período foi marcado por revoltas em diversas partes do território brasileiro, as questões políticas regionais e o descontentamento com a política nacional podem ser apontadas como causas dessas revoltas. Claro, o período regencial foi marcado por revoltas, revoltas, chamadas revoltas provinciais, revoltas regenciais, onde você tem descontentamento, ora com a centralização do poder, ora com o abandono provincial. Então, você é um período, além de instabilidade política, é um período marcado por instabilidades sociais. Então, a questão aí, 1 e 3, é verdadeira, a alternativa D, ok? Então, recordando aí este período. Então, você vai lá na página 30 e você assinala aí a alternativa D. Enfim, aí você tem na sua apostila essa frase aí publicada em um jornal da época. E vós, Senhor, que invocais o auxílio de Deus, que recebeis das mãos de seu servidor e ministro da coroa, que o povo brasileiro guardou e acatou na época de vossa minoridade. O que vamos falar aí? Qual é o marco histórico, o fato histórico importantíssimo da regência para este período de segundo reinado? É a coroação do Dom Pedro, Dom Pedrinho de Alcântara, que vai virar aí Dom Pedro II. Você tem a formação do Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade vai conseguir adeptos e você, por um golpe, chamado Golpe da Maioridade, você vai antecipar a maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro, em 1840-41, é coroado imperador do Brasil. O primeiro imperador brasileiro, Primeiro imperador brasileiro. Se você já tem o primeiro imperador brasileiro, você já vai ver traços culturais importantes desse período, que é a construção, a construção de uma nacionalidade. O que é ser brasileiro? Como devemos pensar o Brasil, ok? Traços esboçados antes que vão ser aí feitos melhor neste período, Então, Dom Pedro começa o seu governo em 1840. O segundo reinado, 1840 a 1889. 1840 a 1889.
é um período aí de 49 anos. 49 anos, é um período muito grande, tá? Em que a gente vai ver aspectos gerais desse período, né? Você vai ter uma primeira fase aí, que é uma primeira fase de consolidação do segundo reinado. Você vai ter revoltas, tá? Você vai ter ainda algumas revoltas, Dom Pedro vai enfrentar ainda revoltas provinciais, tá certo? Depois você vai ter um período de consolidação e de auge, que a gente vai ver o que sustenta essa consolidação e esse auge. E depois um período de crise, sim, período de crise do segundo reinado, de 1870 até 1889, com o golpe militar da proclamação da República, né? Então esse período é marcado pelo início, a subida de Dom Pedro com a maioridade antecipada e o final com a proclamação da República. Fatos importantes aconteceram nesse período, fatos econômicos, fatos sociais, tá? Fatos políticos, não é? Que esse republicano aí, esse republicanismo forte, né? Sempre teve sobre o Brasil a ideia de república, mas aqui se consolida muito nesse segundo reinado. E uma outra coisa importante também, a política externa, é a maior guerra da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Isso tudo a gente vai ver aí nesse mês, ok? Essa aula é uma aula para você de introdução. Já vou te adiantar aí o quadro político. Aqueles regressistas do período regencial vai virar o Partido Conservador. Os regressistas viram conservadores e os progressistas viram liberais, né? Então esse quadro político aí que você vai ter, claro, até a formação de partidos republicanos, são os conservadores e os liberais. Ora, quem são essa galera? Quem que é essa galera? Né? Quem são essa galera? Quem que é essa galera? Quem que é essa galera? Elite do Brasil, donos de terra, tá certo? Grandes proprietários de terra. Os conservadores, eles são mais a favor de uma centralização do poder. Falamos isso muito no período regencial. Os conservadores é a favor de uma centralização do poder. Geralmente são donos de terra do Nordeste, né? E os liberais? Os liberais é a favor da descentralização do poder, né? Um pouco de autonomia provincial. E eles são geralmente donos de terra das regiões sudeste. Vão ser principalmente aí elites da província de São Paulo, de Minas Gerais, tá certo? Algumas aí elites novas que vai surgir através do café. Você pensar em segundo reinado, você tem que pensar no principal produto econômico, que é o café. O café vai ser o número 1 de exportação do Brasil. Ah, professor, mas a cana sumiu? O ouro sumiu? A borracha? Não. O cacau sumiu, o algodão? Não. Eles ainda existem, né? Mas o principal é o café. Uma outra coisa muito importante que você vai ter aí é o começo da imigração, no sentido de você querer imigrantes para o Brasil. Vamos discutir essa imigração. E você vai ter o primeiro surto industrial do nosso país. Surto industrial porque você vai surgir um campo industrial e logo ele vai entrar em falência. A gente vai ver numa aula gravada específica isso, né? Mas o que eu quero que você guarde então é esse quadro político, conservadores e liberais, e este quadro econômico, café, tá? Que amanhã vamos na nossa aula ao vivo estudar o café e a imigração, ok? Essa primeira parte aí do segundo reinado. Então, essa aula 29 é apenas uma aula introdutória para eu marcar a sua presença aí. O que você vai fazer nesta aula, além de ter visto a aula gravada? Você vai responder aqueles exercícios introdutórios na página 29, não é? Sobre aquele quadro que é a coroação do Dom Pedro II, a igreja, o coroando, não é? Que ali você tem a igreja, é muito forte a presença ainda no governo, certo? Você vai completar eles, ok? Ler as páginas de introdução do capítulo, se não me engano, a 30 e a 31, tá?
E amanhã, a nossa aula ao vivo, vamos ver aí o aprofundamento dos temas citados e, na segunda aula, vamos corrigir os exercícios do capítulo 11, certo? Então, essa aula introdutória. É isso aí, galera, beleza? Apenas os pontos que vamos estudar e o que você deve lembrar quando você pensa em segundo reinado. Muito obrigado, abraço, até amanhã.